Uma terra que não tem mais fronteiras, mãos que unidas no mundo foram.
maravilha! Estamos todos juntos, a palavra de vida vivenciada sempre, né? Esse mês de outubro estamos homenageando Nossa Senhora no dia 12, aniversário da Mãe Aparecida, e também o Dia das Crianças. Vinde a mim todas as criancinhas, disse Jesus. Então estaremos sempre querendo bem a cada um, seja grande, seja pequeno, estamos juntos sempre. Nós, da espiritualidade da unidade, movimentos focolares, nos reunimos mensalmente para meditar a palavra, viver a palavra. No mês de setembro, nós vimos e pudemos imaginar quantas experiências lindas aconteceram. Diz a palavra de setembro, 1 Coríntios 9:19. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, agora no mês de outubro, nós vamos ter um outro versículo que é de Timóteos 1:7. Veja só que coisa mais linda. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. É tão bom quando a gente está junto, a gente lê a palavra de vida, medita, a gente entende mais. Então não perca mensalmente esse início de mês para rezarmos, meditarmos, ouvirmos os outros, as experiências maravilhosas que Deus faz acontecer. É uma iluminação. Então vamos adiante, sempre unidos. Te encontrar no coração é o meu desejo. Ao teu lado caminhar, contigo estar. Único farol em luz no meu caminho. Única razão és tu. És o meu caminho. Só tu estás no centro do meu coração. Mesmo a terra gira sempre sem sossego, mas existe um rumo certo, a meta és tu. És a meta certa, a direção segura. És a meta certa, tu és o meu caminho, tu. Só tu estás no centro do meu coração. Tudo gira ao teu redor, tudo fala de ti. E não importa o como, quando, o porquê. Sempre no meu coração és tu o centro, que a tudo dá sentido, rumo e luz. Tudo que eu fizer será amor somente. És a meta certa, tu és o meu caminho, tu. Só tu estás no centro do meu coração. Tudo gira ao teu redor, tudo fala de ti. E não importa o como, quando, o porquê. Tudo que eu fizer será amor somente. Única razão és tu, mas a meta certa tu.
Só tu estás no centro do meu coração. Tudo gira ao teu redor, tudo fala de ti. E não importa o como, o quando, o porquê. Chiara Lubich sobre a espiritualidade coletiva. Um novo caminho. O amor é a fonte de tudo na espiritualidade coletiva. O amor acolhe. Castel Gandolfo, 20 de setembro de 2000. Aos responsáveis da obra nas regiões. Desta vez, vou lhes falar sobre o quinto aspecto, porque todos os anos abordamos uma das cores. O título é O Amor Acolhe. Padre Tomasi, que nos acompanhou nos primeiros tempos do movimento, encarregado pelo bispo de Trento, Dom Carlo de Ferrari, quando se começava a vislumbrar um dom do Espírito na luz que nos guiava, afirmou: o ideal é um carisma que Deus mandou sobre a terra. Um dom que organiza a sociedade segundo o modelo da Santíssima Trindade. Ele estava certo. É assim mesmo. O nosso ideal, de fato, é a atuação e a vivência do corpo místico de Cristo. Os 7 aspectos focalizam de modos diferentes a mesma realidade do corpo místico vivido e atuado, segundo aquilo que nós realizamos no nosso movimento. O quinto aspecto, e é o atual, aprofunda a realidade do corpo místico a partir da articulação de cada membro com os demais e de todos com a cabeça, Cristo. Para simplificar, e recordando o arco-íris, nós chamamos esse aspecto de azul. Ou sempre o chamamos de eclésia, ou seja, igreja. Este nos mostra o corpo místico como igreja. E considera também as igrejas materiais que o acolhem, as casas que o hospedam, as roupas que revestem os seus membros. Entre as primeiras ideias estão aquelas concernentes à casa, ao focolare e ao modo como os focolarinos se vestem. Porém, dado que o dever ser dos focolarinos é tornar-se outro Cristo por meio do carisma da unidade, e a convivência deles é uma atuação concreta do corpo místico de Cristo, eis que as ideias e as linhas essenciais relativas à habitação e ao modo de se vestir são úteis também para todas as pessoas das várias vocações da obra, já que também elas, fundamentalmente, têm um chamado idêntico. O carisma da unidade é novo e suscita não só uma nova vida espiritual, que todos podem viver, mas também uma nova cultura de que todos são portadores. Quanto à habitação dos focolarinos, o focolare, temos indicações precisas e detalhadas desde os primeiros anos do movimento. Cada focolare deve ser uma repetição da casinha de Nazaré. Portanto, que se veja uma casa onde mora uma família. É essa a primeira atuação da famosa intuição que tive em Loreto em 1939. O que estava para nascer teria relação com a casinha de Nazaré, onde Jesus vivia com Maria e José. Mais tarde, diríamos,
Se a nossa casa é de verdadeiros irmãos unidos no nome de Jesus, se é um ambiente que contém uma família cujo irmão é o próprio Cristo, aquela que nos hospedará será a casa por excelência. A casa é sempre muito importante para as espiritualidades cristãs. Na Bíblia, a própria igreja é definida como uma casa. São Paulo diz: escrevo-te estas coisas na esperança de ver-te em breve. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ainda falando de Cristo, afirma: e a sua casa somos nós, desde que conservemos até o fim a confiança e a altivez da esperança. Jesus compara inclusive o paraíso a uma casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. A respeito da casa, está escrito ainda em 51, que nada na casa tenha a aparência de escritório ou de hotel, não seria mais uma casa. Tudo deve ser luminoso, acolhedor e ordenado, como é ordenado tudo o que sai das mãos de Deus. O focolare deve ser belo como a natureza, como um prado, como o céu. Em 1960, escrevi: também nós temos uma casa onde morar. Como Nossa Senhora possuía a casa de Nazaré, ela tinha uma casa. Eu não saberia lhes dizer como dispor cada objeto, porque devemos seguir uma harmonia nova. Pode ser que tenhamos poucas coisas, mas serão arrumadas de uma forma tal que vai agradar a todos. E quem entrar ali deverá dizer: não tem nada de especial nesta casa, mas nos sentimos bem. Será, continua o texto, a mesma harmonia que o Criador imprimiu na natureza. É a harmonia das nossas almas unidas em Deus, impressa naquelas coisas que nos circundam, nos nossos focolares, nas nossas salas, nos centros e no futuro em nossas igrejas. Nós sabemos que a nossa atitude deve ser o amor. Amor a Deus e por Ele aos irmãos. Também aqui, como em toda a nossa vida, quem nos deve guiar é o amor, o qual, no que se refere aos irmãos, leva-nos a fazer-nos um com eles. Então a nossa casa não será necessariamente uma casa pobre ou uma casa menos pobre. Nós podemos morar num palácio ou num mocambo, num arranha-céu ou numa casinha de campo, em qualquer lugar, desde que o ambiente que nos acolhe seja para os nossos irmãos caridade. Entre as primeiras ideias sobre a casa, é frequente este pensamento: é preciso cuidar dela com o gosto de Maria. Certamente é difícil saber no que pode consistir o gosto de Maria. Pensamos que só poderemos compreendê-lo e aplicá-lo se no focolare houver aquela unidade entre os membros e com todo o resto da obra que nos permite ser, naquele aspecto, realmente a expressão de toda a obra de Maria, cuja missão é repetir e reviver continuamente Maria hoje no mundo. Talvez, nas anotações sobre a casa, a ideia da beleza, que é muito frequente, pode ser explicada só com o fato que Maria é a toda bela. A casa, está escrito, deverá ser moderna, porque está sempre em sintonia com cada época. Os focolarinos estão sempre expostos aos perigos do mundo. Portanto, devem encontrar na casa um ninho aconchegante que facilite a vontade de estabelecer Jesus em meio de criar o clima de família. Em outros ambientes religiosos, ao invés, as pessoas muitas vezes retiram-se do mundo em conventos
e não devem se apegar a uma casa. Além disso, se para os frades, os irmãos, e para as freiras, isto é, as irmãs, as habitações na terra são os conventos, os mosteiros, para onde todos convergem, para os focolarinos, que familiarmente são chamados de popos, uma expressão trentina que significa crianças, filhinhos, o lugar em que residem só pode ser uma casa, onde mora uma família. Onde se coloca uma criança? Numa casa, senão ela não sobrevive. É muito importante ainda que as nossas casas sejam duráveis. A obra muitas vezes é proprietária, porque tal como as abadias beneditinas que foram construídas em vários lugares, permaneceram, apesar de terem passado por ali milhares de monges. O mesmo deve acontecer com as nossas casas. De fato, nas casas estão impressas as características do plano de Deus sobre uma determinada família. E os novos membros que virão ao longo dos séculos, passando de um lugar para outro, poderão compreender melhor como viver todos os aspectos de sua vida que foram levados em consideração na construção da casa e na disposição dos ambientes, e serão ajudados pela própria casa a não se descuidarem de nenhum deles. A propósito do azul, encontramos ainda indicações deste tipo e muito concretas. Na verdade, não é importante o que se faz. O importante é que seja Jesus em nós a fazer. E somos Jesus se formos a vontade dele viva. Já que o nosso ideal é e permanece Deus, o Espírito nos sugeriu também o desapego da casa, recordando-nos as palavras de Jesus: as raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Também Jesus fala disso. Para os focolarinos destinados a difundir o ideal transferindo-se no mundo todo, este desapego é essencial por precisarem se adaptar a tudo, pelo menos por um certo tempo. Fomos morar até entre as cobras na África. Este desapego é necessário ainda e, sobretudo, àqueles que têm a vocação como os voluntários de tornar visível a comunidade cristã. A vontade de Deus, de fato, quer que sejam comprometidos a colocar à disposição da obra de Maria as suas habitações e as suas casas, para os encontros, reuniões, congressos, para que seja mais eficaz a penetração do espírito da obra em meio ao mundo. Mas o focolare deve ser também, de certo modo, uma igreja, um templo, o templo do Deus vivo, não pelas imagens expostas, que existirão também ali como numa família normal, mas pela contínua, silenciosa, construtiva, fecunda presença de Deus entre as pessoas unidas no nome de Jesus. A esse propósito, um artigo de muitos anos atrás, que achei conveniente adaptar um pouco para esta ocasião, diz assim: não há coração de homem, creio, e muito menos de mulher, que ao menos uma vez, principalmente na juventude, não tenha sentido a atração pela clausura. Não me refiro à atração por uma forma de vida de clausura, mas por alguma coisa que parece concentrar-se justamente ali, entre quatro paredes, e se faz sentir sonora mesmo de longe. Há, nas comunidades de que o mundo, graças a Deus, está pontilhado, a luz da presença de Deus, como o breu da noite está pontilhado de constelações. Estas casas estão imersas no silêncio, mas pela força misteriosa das coisas celestiais, falam aos corações dos homens e dizem uma beatitude de união com Deus pela qual os homens anseiam. Mas também o focolare, pequena habitação em meio a outras, pode ter o perfume do claustro. As suas paredes também acolhem um reino de paz. São fortalezas de Deus no meio do mundo. O barulho exterior da televisão dos vizinhos, o ruído dos carros, o murmurio das pessoas na rua não roubam nada do seu encanto. O amor recíproco que torna Jesus presente entre os irmãos toma posse de todo o seu ser e sabe dar também a estas paredes não só a sacralidade de uma abadia, mas também a solenidade de uma igreja. Doa, ao estar à mesa dos seus moradores, a suavidade de um rito.
Doa às suas vestes o perfume de um hábito sacro. A campainha da porta ou do telefone, a nota alegre de um encontro com os irmãos que rompe, embora continuando, a unidade entre eles em Deus. Sobre o silêncio do seu eu, fala um outro. E sobre o seu apagar-se, uma luz se acende. E ela brilha até bem longe, transpondo e, de certo modo, consagrando essas paredes que protegem uma célula viva do corpo de Cristo. E outras pessoas virão ao focolare para buscar o Senhor. E nessa busca amorosa cresce a chama. Eleva-se o tom dessa melodia divina. Cristo é a sua casa, o seu claustro. Cristo no coração, Cristo em meio aos corações. Encontramos ainda, num diário de 67, este conceito. Todos os focolarinos devem contribuir para manter o focolare tal como se supõe que Maria mantinha a sua casa. Com toda certeza, Jesus ajudava e também São José. Todos. Portanto, também o focolarino responsável de focolare é o que exige o nosso espírito. Por quê? Porque somos todos irmãos. Uma das nossas ambições quando viajamos é que ninguém descubra quem é o responsável. E isso acontece. Está escrito, a caridade fará resplandecer a fraternidade cristã naquela sua beleza característica, de forma que quem visitar o focolare poderá dizer sempre, vede como é bom, como é agradável habitar todos juntos como irmãos. Passemos agora para outro assunto, o vestuário. Também para a roupa que deve cobrir o nosso corpo, o Espírito Santo nos indicou normas, reflexo de uma espiritualidade enraizada no Evangelho. É necessário que reflita o Evangelho, vivida como corpo místico. São normas para os focolarinos, mas indicativas para todos aqueles que fazem parte da obra. Se as casas exprimem a nossa obra como coletividade de pessoas, como uma nova família nascida na igreja, a roupa que vestimos deve exprimir a presença de um membro desta família, que, se é realmente parte viva desta sociedade, nada mais é que outro Cristo. As famílias religiosas, fruto de carismas novos na igreja, sempre cuidaram desse detalhe e surgiram inumeráveis tipos de vestimentas que aprecio bastante. Parece que se pode compreender o que Deus quer dos focolarinos também neste campo, observando a natureza deles. A vocação deles é ser crianças, filhinhos. Isso é importante. São pessoas que nasceram sabendo que têm um pai, acreditando no seu amor, estando nos braços carinhosos de Deus. Por isso, a sua roupa será aquela que um pai, que é Deus, doa a eles. Um Deus que é o Criador do universo. A linha será a dele. E sabemos que o toque de Deus na criação é só harmonia. A roupa do focolarino, menciono sempre o dever ser, será semelhante à veste que Deus deu à natureza. E o trecho do Evangelho na qual o focolarino deve se inspirar é: observai os lírios como crescem. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Portanto, a roupa dos focolarinos deve demonstrar que são filhos de Deus, filhos do Criador da natureza, filhos do Senhor da criação. Vestir-se como os lírios do campo significa vestir-se com frescor e bom gosto, como são frescas e belas as flores. Mas também, dado que a roupa cobre a pessoa que é templo do Espírito Santo, ela deve ter a marca do divino e ser caracterizada pela modéstia, pela sobriedade, pela distinção e simplicidade, porque somos filhos de Deus. Nossa roupa deve ser caracterizada pela modéstia, porque somos filhos de Maria, sem sofisticação, sem objetos preciosos, porque o que vale é a beleza da alma plena do amor de Deus. Isso suscitou em nós uma pergunta: os nossos focolares são ricos? Parecem ricos porque há neles peças de valor? Se assim for, é preciso vendê-las para dar o dinheiro aos pobres. Concordo que os focolares sejam acolhedores, mas com nada de requintado. Saliento ainda os seguintes pensamentos.
Os focolarinos e focolarinas não terão um uniforme. Se vestirão como os leigos, para não se distinguirem em nada dos outros, para serem iguais a todos, imersos no meio da multidão. Também no que se refere à roupa, o que deve guiá-los é a caridade. Cada focolarino é filho de Deus amor e nasceu para amar. Permanece no mundo sem ser do mundo para amar as pessoas, e a sua roupa deve facilitar esta sua função. Para poder dialogar com o mundo, é preciso mimetizar-se com ele. Numa comunidade de pessoas consagradas como nós, onde ninguém deve agradar a ninguém, é fácil relaxar com relação à própria aparência. Já que muitas ou todas ou todos fazem assim, com a calça amassada, com as saias compridas. Logo surge o uniforme. Aquelas e aqueles são... E os reconheço pelo modo de se vestirem, pelo pouco cuidado que têm consigo. Aonde foram parar o decoro e o bom gosto que é vontade de Deus para nós? E aquela simplicidade que é a verdadeira elegância? O Espírito Santo nos sugere ainda que, como o mundo que nos circunda está distante de Deus e muitas vezes é preconceituoso com a Igreja, inclusive porque conhece a fisionomia deformada da nossa vida pouco cristã, será útil mostrar da vida da Igreja de Deus não só a bondade e a verdade, mas também com as nossas casas e o nosso modo de vestir, a beleza. Pensando em todas essas normas, muitas vezes sentimos o desejo de dar uma definição para aquela que poderia ser a veste dos focolarinos, deste século e de todos os séculos. Definição que nos parece universal e, portanto, adequada também para a maior parte dos membros do movimento. Nós devemos nos vestir como Jesus e Maria se vestiriam em cada época, em cada ambiente. Visto que é a primeira vez que a vocação do focolarino aparece sobre a Terra e associado a outros irmãos é a primeira vez que se oferece ao mundo uma sociedade desse tipo, provavelmente as linhas da casa e do modo de vestir devem ser novas. Assim como o nosso espírito, com a doutrina que está surgindo com a escola Abba, está se afirmando, também o modo de se vestir dos focolarinos deverá se impor, oferecendo uma moda nova, sadia e bonita. E é o que já se nota. Analogamente, o estilo das casas dos focolarinos deveria fornecer ideias para uma arquitetura renovada, e isso é algo que também está surgindo. Procuremos pensar em tudo o que eu disse e verificar no que cada um de nós deve melhorar. Com toda certeza, podemos melhorar em alguma coisa. Aperfeiçoaremos assim a grande obra de Deus, preparando-a para o grande objetivo para o qual é destinada. Here in the desert, on both sides of the borderline, we all wake up to the same beauty of the mountains. Winds of suspicion, fears of losing what is mine, burn like the sands around us, tearing us apart. I am the wall, I am the dreamer, I am freedom. I am the agent, I'm the tears of a child who needs a home. Aquí en el desierto, a cada lado del confín, nos despertamos con el mismo río que va. Si tengo suerte, vivo quedaré, y de luchar no me cansaré. Yo soy el muro, el miedo y un mejor futuro, un pasajero de la bestia, ese soy yo, ese soy yo. I am the journey, I am justice, I am hope. Soy las patronas, la esperanza.
Muchos dicen los muros no pueden oír ver. Quien te habla es la frontera y te quiero hacer saber. Se trepó el mojado, huyó por un atajo. Escuché también a alguien que pasaba por abajo. Here's what the border sees. Hear what the border says. Por tumbas de arena vi pasar al deportado. Mis grafitis denuncian el dolor de cada lado. Incluso yo vi quien su ayuda no la niega. Entonces yo te digo que oiga quien oídos tenga. When we stop thinking who's to blame, we'll understand each other's pain. Sin dar la culpa a los demás, quiero hacer mías tus lágrimas. I am the journey, I am justice, I am hope. Yo soy un sueño, la esperanza. Abriré mi corazón. Veré que humanos somos tú y yo. Open hearts, teach us how to walk in peace together once we found our common ground. Corazón, tierra de paz, y es el suyo tu dolor. We are the path and we are peace, we are the place. Tierra de paz, mi corazón, tierra de paz, y es el suyo tu dolor. We are family, we are guests of your faith. Our common ground. Tierra de paz. Our common ground. Tierra de paz. Come è cominciata questa avventura dell'unità? Como começou esta aventura da unidade? O seu início não dependeu da minha vontade, mas da vontade de outra pessoa. Não sei se vocês sabem que há momentos em que surgem na Terra certas dádivas especiais chamadas carismas, mandadas por aquele que governa a história e a conduz para um objetivo bem determinado, o bem, canalizando para ele, inclusive, aquilo que nós, homens e mulheres, causamos de doloroso no mundo. É Deus, Deus que é amor, em quem muitos de nós cremos com todo o ser. Pois bem, um dia, e faz muitos anos, também nós recebemos um desses carismas. Com ele, compreendemos que cada um de nós, que éramos jovens na época, tinha um desígnio maravilhoso, uma tarefa, quase uma missão. Dedicar o tempo de vida que nos restava trabalhando para que todos sejam uma coisa só, colocando em ação no nosso coração e no de todos o amor. Crendice? Utopia? É claro que não. Se um dia Jesus rezou a seu Pai Celeste pedindo exatamente isso, que todos sejam um. Era possível que um pai que é Deus, de um filho que é Deus, com o qual é um só Deus, não ouvisse a sua voz? Partimos seguras na direção dessa meta. E atualmente no mundo, entre adolescentes, jovens e pessoas maduras, somos milhões e milhões de quase todas as nações do mundo. Não podemos contar quantos somos, é impossível. Naturalmente, dos nossos grupos participam pessoas que não possuem a nossa mesma religião, mas uma fé diferente ou não possuem nenhuma. Todavia, também elas podem viver aquilo a que chamamos de benevolência, que não pode faltar em nenhum coração humano. Assim caminhamos também com essas pessoas, almejando a formação da família universal e a edificação de um mundo unido. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Cabe agora a vocês desfraldar a bandeira do nosso ideal. De um lado está escrito unidade, amar-se reciprocamente com a disposição de dar a vida um pelo outro. O outro lado sugere o meio, o esforço incansável, com a disposição também de sofrer para que no mundo floresça uma única família. Vocês são jovens, coragem não lhes falta. Se nós conseguimos fazer o que fizemos, por que vocês não? Palavra de Vida, outubro de 2022.
movimento dos focolares. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A carta na qual se encontra esta palavra de vida é considerada uma espécie de testamento espiritual de Paulo. O apóstolo está em Roma, na prisão, esperando sua vez de ser condenado, e escreve a Timóteo, jovem discípulo e colaborador, responsável pela complexa comunidade de Éfeso. A mensagem contém recomendações e conselhos dirigidos a Timóteo, mas é destinada a todos os membros da comunidade cristã de ontem e de hoje. Paulo está acorrentado por causa da pregação do Evangelho e quer encorajar o discípulo, bastante assustado diante das perseguições e hesitante por causa das dificuldades próprias do seu ministério, a enfrentar as provações a fim de ser um guia seguro para a comunidade. Não agrada à natureza de Paulo e de Timóteo sofrer por causa do Evangelho, mas esse testemunho é possível porque é sustentado pela força de Deus. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo quer dar testemunho do Evangelho. Vê claramente que não são os talentos, as capacidades ou as limitações pessoais que garantem ou que refreiam o ministério da palavra, mas são os dons do Espírito, a fortaleza, o amor e a moderação que garantem o poder do testemunho. A palavra amor, colocada entre a fortaleza e a moderação, parecem desempenhar um papel de discernimento. Com a moderação se indica a sabedoria e a prontidão diante de qualquer situação. Timóteo, assim como o discípulo de todos os tempos, pode proclamar o Evangelho com fortaleza, amor e moderação, até o ponto de sofrer pelo Evangelho. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Também nós já experimentamos a tentação de desanimar na vivência e no testemunho da palavra de Deus, de não saber como lidar com determinadas situações. Chiara Lubich nos ensina a entender onde podemos obter força nesses momentos. Devemos apelar para a presença de Jesus dentro de nós. A atitude a tomar não será, portanto, de nos bloquearmos, permanecendo passivamente resignados, mas de nos lançarmos para fora, de nos fazermos um com aquilo que a vontade de Deus nos pede, de enfrentarmos os deveres para os quais nossa vocação nos chama, confiando na graça de Jesus que está em nós. Lançarmos-nos fora, portanto, será o próprio Jesus que desenvolverá cada vez mais em nós aquelas virtudes das quais precisamos para testemunhá-lo naquele campo de atividade que nos foi confiado. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Fortaleza, amor e moderação. 3 virtudes do Espírito que são obtidas com a oração e com o exercício da fé. O padre Jastenari e seus confrades da República Centro-Africana foram ameaçados de morte juntamente com 1000 muçulmanos que, buscando escapar das represárias da guerra,
tinham se refugiado na igreja. Várias vezes, os chefes das milícias que o sitiavam tentaram convencê-lo a se render, mas ele continuava em constante diálogo com eles para evitar um massacre. Um dia apareceram com 40 litros de gasolina e ameaçaram queimá-los vivos se ele não lhes entregasse os muçulmanos. Com meus confrades, celebrei a última missa, conta o padre Justin. E ali me lembrei de Chiara Lubich. Comentei: o que teria feito ela em meu lugar? Teria permanecido ali e dado sua vida. E foi isso que decidimos fazer. Quando terminou a missa, inesperadamente um telefonema informava que o exército da União Africana estava de passagem pela região em uma cidade próxima. O padre Justin conseguiu chegar até eles e trazê-los para a paróquia. Faltavam 13 minutos para o fim do ultimato. 13 minutos que salvaram a vida de todos sem derramamento de sangue. Eu sou Luiz Henrique. E eu, Gisele. Nós somos casados há 30 anos e temos 3 filhos. Nós queremos cantar para vocês uma música que é de minha autoria, inspirada na arte de amar de Chiara Lubich. O nome da música é Amar Sempre. Amar sempre, amar a todos, ser como o sol que ilumina tudo, ser como a aurora que traz no amanhecer uma nova esperança. Amar, amar sempre, amar a todos, ser como ponte que une as margens da humanidade, que faz do encontro de um sonho a realidade. Comece agora a experimentar o amor em cada dia, em cada momento. Coisas pequenas, mas com amor. Então verás que tudo se transforma em vida, em harmonia. Amar, amar sempre, amar a todos, ser como o sol que ilumina tudo, ser como a aurora que traz no amanhecer uma nova esperança. Comece agora, experimenta o amor em cada dia, em cada momento. Coisas pequenas, mas com amor. Então verás que tudo se transforma em vida, em harmonia. Amar, amar sempre, amar a todos, ser como o sol que ilumina tudo, ser como a aurora que traz no amanhecer uma nova esperança. Olá! E então, gostaram? O vídeo deste mês nos trouxe a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Nela, ele o encorajou com essas 3 virtudes: fortaleza, amor e moderação.
não temos um espírito de covardia. Portanto, com coragem, vamos procurar viver esta palavra de vida com pequenos gestos, pequenos atos, pois vivendo esta frase, vivemos todo o Evangelho. Com isso, e com a espiritualidade do movimento dos focolares, aprofundamos raízes naquele que nos sustenta e nos impulsiona, Deus. Se você gostou, dê um like, que seria muito bacana para a gente, e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima!